Será mesmo que as micotoxinas têm essa capacidade de reduzir o lucro e levar à perda de animais no confinamento? Nos dias de hoje, com tanta coisa que acontece, com tantas promessas, com tantas pessoas, com tantas intenções que existem disponíveis, a gente quer ver para crer mesmo. Só que tem o seguinte: micotoxina você não vê, porque ela é invisível. Ou melhor, você pode ver, e eu vou te mostrar uma forma que te faz enxergar a presença das micotoxinas dentro do confinamento hoje. Porque a olho nu realmente você não pode ver, mas você pode checar. Você pode fazer análises que detectam a presença de micotoxinas nos alimentos que você está usando para compor a dieta dos bois no confinamento. E quando eu falo em checar, quando eu falo em fazer análise, existem dois tipos de análise e que muitas vezes são feitas de forma acoplada, que é a espectrofotometria de massa e a análise de cromatografia líquida de alta precisão. Então, a cromatografia líquida de alta precisão associada à espectrofotometria de massa são as análises que são realizadas em laboratórios para detectar a presença de micotoxinas em alimentos. Coletou as amostras, mandou para o laboratório, você vai ver. Você vai ser capaz de ver qual é o grau de contaminação de cada alimento utilizado dentro da dieta no confinamento. Existem vários laboratórios que fazem essas análises, inclusive dentro de faculdades, lá em Santa Maria, por exemplo, uma referência que você pode sim utilizar para saber, porque essas micotoxinas, elas estão presentes na maioria dos alimentos da dieta. Mas, Marcelo, às vezes eu consigo ver lá na silagem, em alguns alimentos, eu consigo ver manchas pretas, manchas brancas, e eu sempre achei que isso aí fosse um indicativo, e na verdade é um indicativo. Mas quando você vê mancha preta, mancha branca, nós estamos falando agora não de micotoxina, mas de colônias de fungo que vão estar presentes nesses alimentos. Isso são as colônias que estão ali, que se desenvolveram porque esses alimentos tiveram condições favoráveis para o desenvolvimento dessas micotoxinas. Ou melhor, esses alimentos contaminados tiveram condições favoráveis para que essas colônias de fungo se desenvolvessem. E quando as colônias de fungo se desenvolvem, elas produzem as micotoxinas. Eu vejo as colônias, mas eu não vejo as micotoxinas, a não ser que eu mande o material para análise. E esse é o ponto que eu estou dizendo hoje. Porque quando eu tenho as colônias, eu tenho uma contaminação alta de micotoxinas, uma quantidade muito alta nos alimentos. E nem sempre essa é a situação. Ou melhor, na maior parte das vezes, eu não tenho colônias de fungo visíveis a olho nu, por isso que eu tenho que mandar para o laboratório para fazer as análises e checar. E a diferença entre combater fungo e combater micotoxina é enorme. Por quê? Porque fungo eu combato com antifúngico. Primeiro, eu posso combater o desenvolvimento de fungo me prevenindo, utilizando durante o processo, se eu produzo os alimentos na propriedade, tem alguns pontos críticos do processo, por exemplo, de uma silagem, que eu posso sim atuar para que eu não tenha o desenvolvimento dos fungos. A nível de fornecedores, por exemplo, o milho que você compra, o fornecedor, o agricultor, a pessoa que armazena esse milho, pode atuar. Primeiro, ponto certo de colheita, teor certo de matéria seca. Depois, lá dentro do silo, a aeração, impedir que a temperatura dentro do silo suba, porque realmente é muito fácil no nosso país, no nosso clima, ter temperatura alta dentro dos silos. E a aeração é um problema que, sim, você vai ter com frequência na armazenagem dos grãos. Mas depois que esses alimentos eles estão disponíveis, eles ainda podem ser tratados com antifúngicos. E aí eu combato o desenvolvimento dos fungos e impeço que esses fungos desenvolvam ou produzam as micotoxinas. Só que, uma vez que eles já produziram e as micotoxinas estão presentes, elas são moléculas altamente estáveis que você não consegue, por exemplo, neutralizar com processos térmicos como fervura, congelamento, pasteurização e nem mesmo ataques ácidos são capazes de neutralizar essas micotoxinas. Então, por que eu resolvi estudar isso? Porque já fazem 15 anos
que os adsorventes de micotoxina, que as micotoxinas elas são combatidas nas espécies animais, por exemplo, nos frangos e nos suínos. Existem muitos estudos, e se você quer uma fonte, quer um lugar para pesquisar sobre micotoxina, vai lá no LAMIC, que é o laboratório lá da Universidade de Santa Maria, entra lá dentro e tem inúmeros trabalhos científicos relatando todos os danos causados aos órgãos internos e à produtividade, por exemplo, de frangos e suínos. E o bovino, ele é mais resistente. A gente sabe disso. Lá dentro do rumen, as próprias bactérias ruminais, elas atacam, elas fagocitam, elas neutralizam uma parte dessas micotoxinas, dependendo de dois fatores. O primeiro é o desafio a que esse rumen está sendo submetido. Então, dentro de um confinamento, o desafio de fibra efetiva e de amido é alto. Então, a capacidade dessas bactérias de neutralização é muito menor do que no pasto. Dependendo do grau de resistência orgânica desse animal, um animal bem nutrido, um animal que está no pasto e tem massa de pastagem, tem uma suplementação mineral, um animal bem nutrido, no pasto ele se resolve muito bem, a não ser que a contaminação seja muito alta. Então, são vários fatores, mas o ponto é o seguinte, que apesar do bovino ter essa resistência, tem dois problemas. O primeiro é na conversão alimentar. Eu vou ter uma redução, não, na verdade, um prejuízo na conversão alimentar. Ele vai precisar comer mais para converter a mesma coisa. Esse é o conceito de conversão. E segundo, eu tenho uma imunossupressão. E quando eu falo em imunossupressão, eu estou dizendo que o sistema imune, que é o sistema de defesa daquele animal contra as principais bactérias que vão estar presentes, claro, em maior concentração dentro do confinamento, pela própria aglomeração, então eu vou ter uma menor capacidade do animal de se defender contra essas bactérias. E existem casos de intoxicação de grandes proporções, e aí com morte de muitos animais. E quando eu falei lá no começo que as micotoxinas levam à perda de animais, não era isso que eu estava querendo dizer. É claro que se eu tenho uma intoxicação massiva, eu vou ter morte de muitos animais, surtos, mas isso é bem menos frequente, não é típico. O que é típico é eu perder alguns animais dentro de cada lote. Perder animais porque eles não convertem tão bem, porque eles já, em relação aos outros do próprio lote, por diversas situações, eles já não ganhariam tanto peso. A conversão deles já não seria a mesma. Quando vem essa micotoxina, esses animais eles deixam de ganhar, e muitas vezes eu tenho que tirar eles do confinamento. Então, eu tenho uma maior discrepância de ganho de peso dentro do mesmo lote. Esse é, sim, um sintoma importante quando os animais estão ingerindo alimentos com micotoxina.